Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Sou Davi Cândido, estou aqui gravando a primeira videoaula do canal EBD e Subsídios. O meu propósito e o meu objetivo com esse canal é poder estar ajudando aos professores da EBD a enriquecerem as suas aulas com referências bíblicas, tá? Quero abordar nesse trimestre somente a lição dos jovens e a lição desse domingo é a lição de número 4, que tem como tema o bom pastor estar comigo. Quero ser bem simples e bem didático, tá? Quero abordar tópico por tópico e assim destacar os pontos principais de cada tópico. Nós vamos ver que a lição tem como tema o bom pastor está comigo. O texto principal dessa lição é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O resumo da lição: o Senhor Deus supre todas as necessidades. Ele é o nosso pastor e por isso tudo preenche. A introdução da lição. Nessa lição estudaremos o Salmo 23. Veremos que a palavra-chave dele é confiança. Deus aparece nesse salmo como o pastor e o anfitrião do salmista. Tópico de número 1. Panorama do Salmo 23. A confiança em Deus. Vamos ver que o Salmo de número 23 é um salmo que foi escrito por Davi. Sabemos muito bem que Davi, antes de se tornar rei de Israel, Davi era pastor de ovelhas. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Então Davi sabia muito bem quais eram a função de um pastor. Qual era a função de um pastor para com as ovelhas, na qual ele tomava conta. Davi, nesse salmo, ele expressa por completo a sua confiança em Deus. Por isso que a palavra que quero destacar nesse primeiro tópico é a confiança em Deus. Confiança. O que é confiar? Confiar nada mais é do que você encontrar descanso, refrigério, paz em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio aos problemas. É confiar, é saber que vai dar certo, é saber que não vai dar errado. Vale a pena confiarmos em Deus, pois quando depositamos a nossa confiança em Deus, jamais nos decepcionamos, porque o Senhor, como nosso pastor, Ele sabe cuidar de cada detalhe da nossa vida. E Davi sabia muito bem que mesmo estando sendo perseguido, mesmo tendo pessoas contra ele, mesmo tendo vários adversários, ele descansava e confiava no Senhor. Então, Deus, Ele é o nosso pastor e podemos confiar por completo nele, porque Ele cuida de nós. Vamos ver o que está escrito no Salmo 125 e o versículo 1. Vamos ver o que o salmista fala. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Podemos ver que os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aquele que confia no Senhor jamais será abalado, porque o Senhor ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. O Senhor ele trabalha ao nosso favor. Vamos ver Isaías, capítulo 64 e o verso 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu nem ouviu, percebeu, e o olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam.
Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvindo percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então o Senhor ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena esperar pelo Senhor. A outra referência também, que vale a pena destacar, é Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 11, versículo 28 a 29. Porque o Senhor, ele traz descanso, consolo, paz e refrigério para a nossa alma. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? O Senhor, nesse versículo, ele faz um convite para todos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Sendo assim, podemos ir para o subtópico 2, a estrutura do Salmo 23, a imagem do pastor. Sabemos muito bem que o papel do pastor é alimentar as suas ovelhas, guiar e orientar e proteger. Davi sabia muito bem disso, porque ele tomava conta do rebanho de ovelhas do seu pai. Davi as alimentava, Davi as guiava e orientava, Davi as protegia dos animais ferozes do campo. Mas Davi aqui nesse salmo ele aborda Deus como seu pastor, como aquele em que ele pode depositar toda a sua confiança, como aquele que o protege, como aquele que o orienta, que o guia, como aquele que o alimenta. O Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso pastor. Ele nos dá o alimento, não o alimento físico que o nosso corpo precisa, mas o alimento espiritual que a minha e a tua alma precisa. Através da sua palavra ele nos alimenta. Vamos ver o que diz a referência de João, capítulo 6 e versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Ainda mais uma referência a Mateus, capítulo 4 e versículo 4. Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabemos que Jesus tem um alimento que a minha e a que a tua alma precisa. Podemos nos alimentar através da sua palavra. O Senhor Jesus Cristo, ele também nos guia, ele também nos orienta. Deus, ele nos guia e ele nos orienta através da sua palavra. Vamos ver a primeira referência. Vamos ver o que diz o profeta Isaías no capítulo 48 e no versículo 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Outra referência, Salmo de número 119 e o versículo 105. É um salmo bem conhecido. O Senhor, ele nos guia, ele nos orienta através da sua palavra. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho.
Então, o Senhor, como nosso pastor, além de nos alimentar, de dar o alimento espiritual que a minha e que a tua alma precisa, Ele também nos guia, Ele nos orienta através da sua palavra. Ele também nos protege, nos guarda, nos livra do mal. Vamos ver o que diz o Salmo 121, versículo 5 a versículo 8. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Resumindo, Deus, Jesus Cristo, como nosso pastor, Ele nos alimenta, Ele nos guia, nos orienta e nos protege. Sendo assim, vamos para o tópico de número 3. A estrutura do Salmo 23, a imagem do anfitrião. A imagem do anfitrião revela a característica provedora de Deus. No contexto do Salmo, Deus é apresentado como que oferece um banquete aos seus filhos diante dos que se tornaram adversários e trabalha para o prejudicá-los. O compositor sabia bem dessa realidade, pois ninguém como ele experimentou por meio de muitas conspirações no reinado de Israel. Assim como bom anfitrião, o Senhor foi bondoso e misericordioso com o seu servo. Quero aqui destacar uma referência muito interessante que vale a pena você ler juntamente com a sua classe. Romanos, capítulo de número 8, do versículo 31 ao versículo 39. Deus aqui é descrito como aquele que supre as necessidades dos seus filhos, mesmo em meio às forças do mal. Sabemos que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à morte, à doença, mesmo em meio à crise financeira, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque nada pode nos separar do amor de Deus, a morte, nada nos separa do amor de Deus. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então Deus, Ele é aquele que provê tudo aquilo que necessitamos. Deus é aquele que provê o meu socorro e o teu socorro. Vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu, ou mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mesmo diante da dificuldade, diante da morte, diante das tribulações e das aflições dessa vida, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Falando em bondade e misericórdia que o Senhor tem para conosco, vale a pena lermos o Salmo de número 103 e o versículo 8. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Salmo 103 e verso 8.
O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Vou repetir novamente. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Vamos lá. A primeira palavra que falei no tópico 1 foi confiança. Anote essa palavra como palavra-chave do primeiro subtópico. O papel do pastor: alimentar, guiar, orientar e proteger as suas ovelhas. Mesmo diante das dificuldades, das aflições dessa vida e até mesmo diante da morte, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque Ele é o Deus que tudo provê para as nossas vidas. Vamos para o tópico de número 2. A plena confiança em Deus. O Senhor como pastor. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, Deus é visto como pastor do seu povo. Nesse salmo, à luz da experiência de Davi em apacentar as ovelhas, o salmista recobra essa imagem de Deus como seu pastor, dizendo que ele o basta em tudo. Nós vamos ver aqui no versículo 1 do Salmo 23, Davi ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi não está se referindo que Deus como seu pastor vai lhe providenciar tudo, não. Davi está dizendo que ele tendo Deus, ele tem tudo. Eu tendo Deus como meu pastor, eu tenho tudo. Mesmo me faltando um alimento, mesmo me faltando a saúde, mesmo me faltando dinheiro, o Senhor Jesus Cristo é tudo para mim. Porque eu tendo Ele, eu não tenho falta de nada. Porque Ele me preenche em tudo. Somente a presença de Deus pode preencher o vazio da alma do homem. Aonde o dinheiro, aonde os bens materiais não podem preencher, a presença de Jesus Cristo preenche. Podemos ver muitas pessoas que têm tudo, mas são pessoas depressivas, são pessoas aflitas, tristes, porque tem uma lacuna na sua alma. E esse espaço somente Jesus pode preencher com a sua presença. Então, sendo assim, podemos dizer que o Senhor, como nosso pastor, é tudo para nós. Ele nos basta em tudo. Podemos destacar aqui uma palavra: Ele o basta em tudo. O Senhor te basta em tudo? O Senhor é tudo para você? Tem uma referência bíblica? Filipenses capítulo 4, versículo 3 e versículo 19. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. O Senhor ele cuida de nós em todos os sentidos, tanto no material como no espiritual. Em quem você tem buscado auxílio em momentos difíceis? Vamos ver Filipenses capítulo 4, verso 13 e verso 19. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas glórias e riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas glórias e riquezas em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor, Ele nos basta em tudo. O Senhor, Ele é tudo para nós. Pode até nos faltar os bens materiais, mas o Senhor é o Deus que nos preenche por completo. Vamos ler o Salmo 30 e o versículo 10, mais um versículo que vale a pena você ler com a sua classe. Ouve, Senhor, e
tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Quero destacar essa parte final do versículo. Senhor, sê tu o meu auxílio. Em quem você tem buscado auxílio em momentos difíceis, em momentos de tribulações, em momentos de angústia? Somente o Senhor é o nosso auxílio. Vamos para o tópico 3. Para o tópico 2. O Senhor que trata a alma. Vamos ver que o Senhor, Ele é o Deus que, além de cuidar da nossa vida material, Ele também é o Deus que cuida da nossa vida espiritual. Sabemos que o Senhor, Ele nos conhece por completo. Ele sabe o que se passa no meu e no teu coração. Nada está oculto aos olhos de Deus. Vamos ver o Salmo 139 e o versículo 4. Vamos ver o que o salmista fala nesse salmo. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então o Senhor sabe tudo. Até mesmo as palavras que ainda vamos proferir, falar, Ele já conhece. O Senhor, Ele é conhecedor de tudo. Ele é um Deus que é onipotente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele tem todo o poder. Somente o Senhor pode revigorar e avivar a nossa alma. Somente o Senhor pode revigorar e avivar a nossa alma. Salmos número 42 e o versículo 11. Vamos ver o que o salmista fala nesse salmo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabemos que o Senhor, Ele é refrigério, Ele é consolo, Ele é paz para a nossa alma. Diante das angústias, das aflições, Ele nos consola, Ele nos revigora, Ele nos reaviva. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Ele nos renova a cada dia. Vamos ver Efésios, capítulo de número 3, versículo 16 a 20. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. Ora, para que com as suas glórias e riqueza Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vale a pena confiarmos no Senhor. Vale a pena descansarmos no Senhor. Porque Ele é o Deus que nos conhece por completo. Ele é o Deus que nos traz vigor. Ele é o Deus que nos aviva. Ele é o Deus que consola a nossa alma diante da aflição, diante da angústia. Vamos para o tópico 3. Nós vamos ver que
ser tratado pelo Senhor, ser tomado pela sua mão e descansar nele, não quer dizer que não passaremos por situações de perigo. Não significa que não atravessaremos momentos dolorosos. Entretanto, o salmista tem uma visão realista da vida. Sabe que o dia mau pode chegar a qualquer momento. Quero destacar essa palavra, dia mau. Sabemos muito bem que não é pelo fato de sermos crentes, de servirmos a um Deus que o temos como nosso pastor, que estamos isentos dos dias maus, dos momentos difíceis. Jesus alertou muito bem os seus discípulos referente a isso. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Em João, capítulo 16, e o versículo 33, ele vai dizer que nesse mundo nós iríamos ter aflições. Nesse mundo nós iríamos ter momentos difíceis. Mas ele fala, eu venci o mundo e deixo-vos a minha paz. Passamos sim por momentos difíceis. Passamos sim por momentos que muitas das vezes nos traz angústia, nos traz desespero, nos traz tristeza. Mas lembre-se que o Senhor, como nosso pastor, Ele está conosco. Ele jamais nos deixa, Ele jamais nos abandona. Ele está sempre conosco, nos ajudando e nos consolando. Mateus capítulo 28 e versículo 20, ele diz, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Somente Jesus Cristo tem a paz que a minha alma e que a tua alma precisa. Somente Jesus Cristo tem a paz que a minha alma e que a tua alma precisa. Paz essa que o dinheiro, que os bens materiais não pode te dar, mas unicamente a presença dele. João, capítulo 14, versículo 17, versículo 27. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado com medo. Somente Jesus Cristo pode nos dar a verdadeira paz. Romanos, capítulo 8, e versículo 18. Vamos ver o que nos diz o apóstolo Paulo na sua carta. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Somente o Senhor tem o consolo, o refrigério e a paz que as nossas almas precisam diante da dificuldade, diante dos momentos difíceis. Vamos para o tópico 3. A plena provisão de Deus. A importância dos adversários diante da provisão de Deus. O Senhor, Ele é um Deus que nos honra. Até mesmo diante dos nossos adversários, diante dos nossos inimigos, o Senhor, Ele nos honra. Vamos ver que Deus fala para Samuel, Samuel, vai até a casa de Jessé, porque eis que eu vou ungir um dos seus filhos como rei. E Samuel vai até a casa de Jessé, passa por todos os irmãos de Davi, mas nenhum deles o Senhor os escolheu. Samuel pergunta, acabou-se os teus filhos? E Jessé responde, ainda falta o menor que está cuidando das ovelhas.
E Samuel fala, manda-o chamar, porque nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha. E Davi, quando chega, que assim participa daquele banquete, juntamente com seu pai, com seus irmãos e com Samuel, Samuel o unge na frente do seu pai e de todos os seus irmãos. Nós vamos ver que Davi era o menor, estava no campo, mas Deus o escolheu, Deus o honrou, Deus o ungiu como rei de Israel. Foi assim que Deus fez com a minha e com a tua vida, Ele nos honrou. Outrora vivíamos uma vida de pecado, uma vida de ilusão, onde éramos escravos do pecado. Mas o Senhor nos resgatou com o seu amor, nos moldou, nos limpou. Hoje somos nova criatura. Hoje as pessoas podem ver a diferença em nossas vidas. Porque o Deus que servimos, Ele é o Deus que nos honra, até mesmo diante dos nossos adversários, diante dos nossos inimigos. Vamos ler a passagem de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 13. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 13. Então mandou chamá-lo, e perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo e de belos olhos e de boa aparência, e o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Podemos destacar aqui a palavra honra. Deus, Ele nos honra. Vamos para o tópico 2. Subtópico 2. Bondade e misericórdia do Senhor. Como consequências de todo o bem que o Senhor fez com o salmista, ele chega à conclusão de que a sua vida será conduzida debaixo da bondade e misericórdia de Deus. A cada dia experimentamos a bondade e a misericórdia do Senhor. Como o salmista tinha convicção de que a bondade e a misericórdia seriam realidades por todos os dias da vida dele, essa realidade também é a nossa, até a volta do Senhor Jesus. Jesus Cristo, Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso para com a minha e para com a tua vida. Anote essa referência. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. Vamos ver o que Jeremias escreveu nesse livro. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção, ó Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam.
Então o Senhor ele é misericordioso para conosco. Vamos ver ainda o que diz o salmista no Salmo de número 103, versículo 17 ao versículo 18, a respeito da misericórdia e da bondade do Senhor para conosco. Salmo 103, a partir do verso 17. Vamos ver o que o salmista diz na palavra do Senhor. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. O Senhor ele é misericordioso, ele é bondoso para aqueles que querem viver uma vida de compromisso para com ele. Vale a pena sermos fiéis a Deus. Vale a pena termos Ele como nosso bom pastor, como o pastor da nossa alma. Porque Ele zela de nós, Ele cuida de nós e sempre é misericordioso conosco. Deus ele é tão misericordioso, Ele é tão bom que Ele olha para a humanidade e diz: olha, são todos pecadores, estão destituídos da minha glória. Vou eu lá dar a minha vida em resgate da vida deles. Olha a misericórdia e o amor desse Deus que é tão bondoso para com a humanidade. Sendo assim, vamos para o terceiro subtópico e concluirmos a lição. Habitando na casa do Senhor. Portanto, o salmista esperava habitar na casa do Senhor por longos dias e por dias sem fim, ou todos os dias da minha vida, ou para todo sempre. Aqui a ideia de servir a Deus por toda a vida. Nesse contexto, não há como olhar para trás, depois de conhecer e experimentar o Senhor como pastor e anfitrião de nossas vidas. Como cristão, anelamos por estar com Cristo para todo sempre. Quero destacar aqui a palavra perseverar. Por isso devemos perseverar para nos acharmos fiéis na ocasião de sua vinda. Vale a pena perseverarmos, continuarmos servindo a Deus. Mesmo diante da dificuldade, persevere, siga em frente, não olhe para trás. Não compensa olharmos para trás. Prossiga para o alvo que é Cristo, porque Ele tem algo para nos dar. Ele tem algo para nos oferecer. Nada pode dar o que Cristo nos dá. Somente Cristo tem a salvação para a minha e para a tua vida. Mas para isso é preciso perseverarmos até o fim. É preciso perseverarmos até o fim. Vamos ver o que diz a referência de Mateus, capítulo 24, e o versículo 13, a respeito de perseverar. Vamos ver qual que é a recompensa daquele que persevera até o fim. E versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Olha a recompensa daquele que persevera, daquele que fica firme até o fim, é a salvação. Vale a pena sermos fiéis a Cristo. Vale a pena perseverarmos em Cristo, porque a nossa recompensa está nos céus. Porque Cristo nos promete, Cristo nos faz uma promessa. Ele fala que Ele ia, mas que Ele retornaria, para que aonde Ele estivesse, a sua igreja, os seus filhos, estivessem com Ele. Vamos ver a referência, João,
capítulo 14, do verso 1 ao verso 4. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao versículo 4. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Tomé faz uma pergunta para Jesus. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Habitando na casa do Senhor, iremos sempre estar com o Senhor. Sabemos que o arrebatamento da igreja vai acontecer e que nesse dia todos nós iremos ter um encontro com Cristo. Vale a pena perseverarmos, vale a pena sermos fiéis, porque a minha recompensa, a tua recompensa é os céus. Sendo assim, vamos fazer a conclusão dessa aula. Temos um pastor que cuida de nós, temos um anfitrião que nos agracia com um rico banquete espiritual. O dia a dia de nossas vidas nos impõe desafios bem complexos. Por isso devemos estar seguros no pastor que não nos falta, no anfitrião que é generoso para conosco. Temos muitas razões para numa ocasião de sombra e penumbra, declarar, tu estás comigo. Sim, Deus está com você. Ele sempre esteve. Que o Espírito Santo seja percebido em cada metro quadrado em que habitamos. Lembre-se disso, que o Senhor, Ele é o nosso pastor, que Ele cuida de nós, que nele podemos confiar. Só Ele tem a paz, tem o consolo que a minha e que a tua alma precisa, e que um dia iremos estar para sempre com Ele. Muito obrigado, que o Senhor Jesus Cristo continue vos abençoando. Espero que através dessa videoaula eu possa ter ajudado vocês. Temos muito a melhorar. Que o Senhor Jesus Cristo continue vos abençoando grandemente.